Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Olha só, hoje vamos dar continuidade na lição de Escola Sabatina e eu tenho tanta coisa que eu achei interessante para falar para vocês sobre esse episódio, onde o título é Testemunho que Convence, tá? O que aqui está sendo tratado? Na lição de hoje, nós vamos estudar pelo menos sobre duas histórias ou dois personagens que estão aqui envolvidos nessa lição, nesse assunto, e nos faz entender que o testemunho de alguém que sofreu ocasionou algo positivo na vida daqueles que estavam ali presentes. Para você ter uma ideia, esse relato aqui envolve uma mulher pitonisa. O que seria isso? Pitonisa, irmãos, vem da expressão piton. De acordo com a mitologia grega, as pessoas tinham a crença que Piton tanto poderia ser um dragão mitológico como uma serpente, na qual eles eram adorados no templo de Apolo. E esse templo onde se era adorado, esses que eram veneradores do deus Tupiton, né, de onde veio depois a expressão pitonisa, eram aqueles que tinham espírito de adivinhação. E eles adivinhavam por várias formas. Lembra-se daquele episódio que estava relatado lá no livro de 1 Samuel, capítulo 28, onde Saul vai consultar uma pitonisa, né? Isso está nas versões, tanto na versão Almeida corrigida, como também na Almeida Antiga. Na Almeida Antiga, o subtítulo está lá, Saul consulta uma bruxa. E na versão corrigida, você encontra a expressão, Saul consulta uma pitonisa. Pitonisa porque era uma mulher que adivinhava através da necromancia. E como sabemos, necromancia é a adivinhação por meio de mortos. Isso que aquela mulher fez quando supostamente trouxe Samuel para revelar a Saul a resposta que ele estava tanto buscando, uma vez que Deus estivera então rejeitado e não mais respondido a ele por forma alguma. Só que é interessante, o termo que aqui é colocado, essa pitonisa, ela adivinhava por outros métodos e não se sabe ao certo a definição da qual ela se adivinhava. Há quem faça menção que era através de ventrílogo, ou seja, era uma forma de se expressar, mas que não fosse pela sua boca, como se ela falasse pelo estômago. E isso causava-se até então, naquele momento, naquele período, um grande lucro para aqueles que o escravizavam aquela mulher. E aquela mulher, irmãos, ela foi escrava por muito tempo nessa condição de pitonisa, porque a adivinhação trazia muito dinheiro. Agora, sabe o que me chama a atenção aqui? É que, a princípio, dá-se ao parecer que ela estava propagando as obras de Paulo, como se estivesse fazendo o seguinte, olha, esses dois servos aí, eles são servos do Deus Altíssimo, e eles falam sobre a salvação. Parece até que era para ter sido deixado, né, porque ela estava propagando a palavra de Deus. Porém, Ellen White, no livro chamado Atos dos Apóstolos, faz o seguinte comentário. Aquela mulher, quando ela fazia aclamações sobre a pessoa de Paulo e o Deus a quem Paulo adorava, ela estava, de certa forma, igualando. Porque como Paulo falava sobre coisas futuras, e ela adivinhava coisas futuras, mostrava-se então que o poder que operava em Paulo era o poder que operava naquela mulher também. Logo, em meio àquela situação, Paulo ainda pacientemente suportou aquilo por um bom tempo. Mas depois, bastante irado, de uma ira santa, ele chega a dizer assim, ó, em nome de Jesus, saia dela. E aquele espírito saiu. E aquela mulher logo voltou a ficar sã. E tem coisas interessantes em relação a essa mulher mais na frente que eu vou contar para vocês. Mas a princípio, aquela mulher se torna liberta, porém aqueles homens ficaram injuriados, ficavam revoltados, ficavam realmente extremamente aborrecidos, porque agora a sua fonte de renda tinha sido subtraída, ou seja, ela tinha sido, não ia mais ter uso para eles, né? O seu método de adivinhação. Então, em meio a essa situação agora, o que acontece? Aquela mulher é liberta, eles pegam Paulo e prendem Paulo. Paulo é levado, aqui é interessante, irmãos, porque essa cidade aqui, foi a primeira cidade europeia a alcançar o evangelho, né? Foi a cidade de Filipos. E aqui tem pelo menos 3 personagens. Lídia, né, que foi uma mulher rica que ajudou também, uma que se converteu. Nós encontramos essa mulher, que eu falei para vocês, que foi convertida, que também foi um instrumento de Deus naquela cidade de Filipos. E depois o carcereiro, que a gente vai entrar agora nesse episódio da história que está envolvido ele. Isso tudo está baseado no capítulo 16 do livro de Atos. Quando ele era colocado naquela prisão, naquela situação onde ele estava, há um comentário que chega a descrever que o local onde ele estava, a prisão que era colocado, ele era extremamente
como eu posso dizer assim, torturador, né? Ele era torturado naquela situação. E aquela prisão, olha só como é que estava, como é que ele se encontrava. Isso dá para vocês verem aqui. Eu não tenho como pegar, eu não tenho tecnologia para fazer isso, mas ó, a prisão envolvia o amarrar os pés. E isso está baseado aqui no livro de Atos, no capítulo, como é que se diz? Pronto, deu para vocês verem. Aqui em Atos, no capítulo 16 e o verso 24 diz assim, ó: havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Essa era a forma. Aqui é um comentário que fala que essa posição, irmãos, há quem diga que a posição, às vezes, as mãos ficavam para trás e os pés amarrados. A voz da pessoa, até para falar, fica ruim. Se eu botar minha mão aqui e prender meus pés, com certeza eu vou falar de forma dificultosa. Aí você para e pensa, como é que eles então, em meio àquela situação, ainda conseguiram louvar a Deus? Ainda conseguiram cantar e fazer orações? E olha só, as orações que eles fizeram, como também seus louvores, eram de uma forma tão agradável que tornou um absurdo, como é que eu posso dizer assim, um absurdo de forma positiva, porque, de acordo com relatos históricos, aqueles presos que estavam ali com eles também, nunca tinham ouvido alguém aclamar ou bendizer a Deus em meio ao sofrimento. Antes eles escutavam blasfêmias, eles escutavam gritos, eles escutavam choros estridentes, mas não era normal, aquilo nunca acontecera. Paulo e Silas foram os primeiros que aclamaram a Deus em meio àquela situação. E sabe o que me chama a atenção? Aqui, no verso 27, fala que aquele carcereiro foi despertado do sono quando veio o terremoto. E eu pergunto a você, sabe por que aquele carcereiro acordou? Ou melhor, sabe por que ele dormiu? Como é que ele poderia ter dormido, tinha recebido ordens para que vigiassem aqueles presos? Ellen White descreve, no mesmo livro chamado Atos dos Apóstolos, que a música de Paulo e Silas era tão melodiosa, com uma voz tão agradável, que fez com que ele dormisse. Irmãos, pare e pense. Quando nós éramos crianças, nossos pais cantavam para a gente dormir, qual era a música ou era o tom de sua voz que eles cantavam? Isso me faz lembrar uma vez que quando Ismael era pequenininho, ele estava bem inquieto, eu coloquei ele nos seus braços e comecei a cantar uma música dizendo assim: Papai do céu, cuida de Ismael, ele lhe protege sim. Sabe aquela música calma, para com que ele acalmasse o seu coraçãozinho e sua mente e dormisse no meu braço? Eu fazia isso diversas vezes. Todas as vezes Ismael dormia. Era muito bom. Então você imagina, Paulo estava sofrendo, ele estava cheio de marcas dos seus açoites, estava preso. Há um comentário que chega a descrever que a sua carne estava viva diante daquela situação, ou seja, ele apanhou muito. E em meio a essa situação, da prisão que ele estava ali, ele não deixou de louvar a Deus, e louvar a Deus de uma forma agradável. Todos viram como uma pessoa reage daquela forma. Um outro comentário histórico chega a descrever que entre o local onde ele estava preso e o carcereiro era distante. É tanto que, como diz, faz o comentário, ele fala assim: e aquele carcereiro, ouvindo o terremoto e ao se acordar, não pelo terremoto, não pelo cântico deles, mas pelo terremoto que causou o espanto, ele desce. Então ele desce para vê-los. O que haver acontecido? Quando ele chega lá, irmãos, ele encontra o cárcere aberto. E ao encontrar o cárcere aberto, todos os presos que ali estavam, aí há um outro comentário bem inspirado que chega a dizer assim: os presos só ficaram presos por causa da intervenção de Deus. Quando eu falo assim, presos, é que as portas foram abertas, mas eles não fugiram. Deus deixou, ou seja, Deus segurou eles ali, e com um propósito extremamente salvífico. Qual foi o propósito? Em meio àquela situação, e eu depois aconselharia você ler o livro chamado Atos dos Apóstolos, e o capítulo é Nas Regiões Distantes. É o capítulo de número 21, tá? Vocês podem depois ler. E eu também poderia aconselhar vocês a ler esse livro aqui. É um comentário também muito rico do Mário de Veloso, além de outros comentários que nós temos aqui históricos que nos ajudam a entender melhor essa história. Mas deixa eu concluir aqui, que já está ficando bem grande o vídeo, e eu não queria que ficasse tão extenso, mas é porque tem tanta informação boa que eu quero que vocês entendam aqui no seu contexto. Quando ele desce, aquele carcereiro, e olha aquela situação, ele tenta se matar. E eu pergunto a vocês, por qual razão, agora vai entrar o tema do que eu coloquei aqui, né, no canal. Por qual razão o carcereiro quis se matar? Ele tinha tomado conhecimento, irmãos, que de acordo com o mesmo episódio, quando o anjo liberta Pedro da prisão, vocês podem recordar comigo depois, está no capítulo 12 do mesmo livro de Atos,
que lá é retratado que Herodes manda matar aqueles soldados que foram responsáveis pela guarda. Só que a morte não era simplesmente o chegar e matar. Existia ali um desprezo que eles passariam, uma vergonha, porque ele dormiu naquela situação, e aqui esse carcereiro dorme, e naquela situação ele sai como anjo, né? Lá no capítulo 12 do livro de Atos. Só que quando ele sai, e lá especificamente, irmãos, os versos 19, tá? Eu coloquei aqui só para deixar vocês contextualizados. Atos 12, 19, esse episódio acontecera também, e ele manda matar. Aí, ele sabendo dessa situação, preferiu morrer com suas próprias mãos. Mas é uma coisa interessante que acontece aqui. Quando ele tenta quando ele tenta se matar, o local onde ele estava, irmãos, lembre, era escuro. Paulo os viu através do raio de luz que vinha pela janela de onde ele se encontrava. E Paulo grita lá de dentro: não te faças nenhum mal. Grita. Pare aqui agora comigo e reflita. Paulo poderia, se fosse eu, talvez, desejaria com que ele morresse. Porque, de certa forma, aquele rapaz foi responsável ou foi o autor daquele sofrimento com Paulo ali. Ele não era um carcereiro bonzinho, tão somente. Porém, ele tinha em sua essência aquilo que Deus tivera plantado, assim como todos nós temos, mas desenvolveu aquilo que Deus colocou para a honra e glória do seu nome. E agora acontece uma grande conversão. Quando Paulo disse a ele que não faças mal, que todos estamos aqui, ele volta e ele se curva diante de Paulo. Ele se curva não no sentido de adoração, mas no sentido de respeito, porque ele precisava de fato saber que Deus era esse, que teve tamanho poder de causar algo que nunca tivera acontecido antes naquela situação de Filipos. Lembrando, como eu falei para vocês, que esse carcereiro também foi um instrumento de Deus lá em Filipos. Tanto ele quanto Lídia, essa mulher. E olha que coisa interessante. Ele lembrou-se, e agora eu vou falar para vocês o que eu falei da relação àquela mulher, a adivinhadora, né, a pitonisa. Ele lembrou-se da palavra da mulher que dizia assim, ó, estes homens que pregam a salvação, que falam sobre Jesus Cristo, eles são servos do Deus Altíssimo. Então, lembrando dessas palavras, e agora de forma positiva, não de forma negativa, como ela estava proclamando, porque como instrumento do diabo, eu falei para vocês, né? Ela queria, na verdade, confundir a mente das pessoas, que tanto a obra que ela transmitia através da adivinhação, quanto a que Paulo falava, era pelo mesmo Espírito. E quando Paulo manda que aquele Espírito saia dela, automaticamente ele mostra a sua superioridade, que o Espírito que habitava em Paulo não era o Espírito da adivinhação, mas era o Espírito Santo de Deus, que estava ali agora, atuando em sua vida. Observe só. Quando ele chega e pede, aí Paulo fala, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aquela expressão crer não era simplesmente um ato assim, era uma expressão que deveria envolver uma conversão. Alguns podem pensar, por que ele não pediu para com que ele tivesse um estudo ou alguma outra coisa? Aquele carcereiro, irmãos, já tivera ouvido falar sobre o Deus de Paulo. E já tivera ouvido a falar, pelo próprio Paulo, o louvor em meio àquela situação. E em meio a tudo aquilo, ele agora só precisava saber o que ele precisava para ser salvo. Sabe, Paulo não agiu o mal com o mal. Como ele depois chegou a dizer, mais à frente, né? Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Na verdade, quem falou foi Tiago, se não me falta a memória. Aí o que acontece? Se não é para se deixar vencer o mal com o bem, vencer o bem com o mal, o que Paulo de fato fez, né? Não te deixe vencer do mal, ou seja, vencer-se do mal para fazer o mal com o mal. Aí ele entra, mas vence o mal com o bem. E em meio a essa situação, agora ele vai até aquele carcereiro, traz-lhe esperança, salva duas vezes, irmãos. Salva a vida física e em seguida, pela mensagem de Deus, traz uma salvação espiritual. Ele ficou tão feliz, leva para sua casa, prepara uma refeição e em meio àquela situação, todos de sua casa são batizados. E aquele homem se torna também um grande instrumento de Deus. Lá, quando Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, ele fala com os propósitos de alegrar-se, para eles ficarem felizes. E nós falamos sobre isso. O que eu entendo aqui é, o testemunho de Paulo não só convenceu todos que estavam ali presentes, os próprios prisioneiros ficaram estupefados com aquela situação. E ficaram também, digamos que, alcançados pela graça de Cristo. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Em meio à adversidade da minha vida, eu não devo deixar de glorificar a Deus, de honrar o seu nome. Não devo deixar de fazer orações e de aclamar. Quando Daniel foi sentenciado e a ordem do rei foi dita que quem orasse a outra pessoa, senão a Deus, seria executado, seria levado para a cova dos leões,
Daniel foi para casa e fez suas orações como de costume. Abriu-se a janela e o fez. Sabe, eu tenho que ser destemido. Claro que eu tenho que ser racional, mas vai chegar o momento, irmãos, vai chegar o momento que a minha fé vai precisar falar muito mais alto do que as razões lógicas. Que a minha espiritualidade vai precisar aparecer mais do que qualquer outra coisa. E isso deve ser real em minha vida, porque foi o que aconteceu aqui com Paulo. Então, esse testemunho, de fato, convenceu eles através de um louvor de uma pessoa que estava feliz. Quando você para e pensa assim, quem estava preso na verdade? Foi Paulo e Silas? Não. Quem estava preso foi o carcereiro. Quem estava preso foi aquela mulher que foi depois libertada do espírito que o enganava. Então Paulo estava livre para voar. Lembre-se, na lição que nós mostramos aqui, na lição antiga, é uma pena que eu não deixei ela fácil. Ah, tá aqui. Lembre-se que na lição antiga, eu fiz questão de mostrar para vocês isso aqui, ó. A pessoa pode estar presa fisicamente, mas o seu louvor a Deus está livre para entoar cânticos ao seu nome. Que Deus, portanto, nos abençoe, sabe? E que nos faça entender a importância que temos de louvar a Deus em meio à adversidade, porque nisso consiste o poderoso poder e o poderoso testemunho que nos traz uma grande bênção. Eu queria ler com vocês, para finalizar aqui, o Salmo 42. O livro de Salmos, irmãos, 42, me faz um pouco entender sobre isso. E agora, vamos fechar o estudo de hoje. O vídeo ficou bem longo, viu? Mas eu espero que seja útil para você e que traga para você um esclarecimento sobre esse assunto e lhe fortaleça na fé e no verdadeiro louvor ao Senhor. Olha o que diz aqui, ó. Salmos 42 e o verso 8. Contudo, durante o dia o Senhor me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está a sua canção de louvor. É a minha oração ao Deus da minha vida. Foi a mesma coisa que Paulo fez. Louvou a Deus em cânticos agradáveis e orou ao seu nome na noite em que estava sendo açoitado, ou melhor, que estava sendo acometido, né, de um mal que ele não causou. Na verdade, ele não foi um criminoso naquela situação, ele libertou uma mulher, mas isso mexeu com o poderio daquele momento ali. Mas logo, é isso que acontece. É na escuridão de nossa vida que o louvor do Senhor brota de nossos lábios, do nosso coração. Que esse louvor também seja em sua vida. Ontem, irmãos, eu peço até perdão a vocês, quando terminamos o estudo, acabou a gente não fazendo a oração final, porque eu fui interrompido com a ligação. Hoje eu coloquei em modo avião, para que a gente possa fazer todo o estudo de forma conclusiva. E assim irei fazê-lo todas as vezes. Mas agora, com alegria no coração, com a certeza daquele poder dos céus que nos convence dos nossos males, que a gente possa adorar a Deus e louvá-lo com liberdade. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela Tua palavra e pela a certeza que quando o Filho nos liberta, verdadeiramente somos livres. Abençoa, Senhor, os Teus filhos que estão passando por algumas dificuldades, mas que em seus lábios o louvor ao Senhor não seja suprimido, não seja aprisionado, mas que eles se sintam livres e livres para adorar o Senhor. Nos perdoa os pecados, ó Deus, nos dá um bom dia em Tua presença e permanece conosco no estudo dessa semana, desse assunto. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Nós já estamos aí com mais de 400 irmãos. Eu estou muito feliz por isso. Continue estudando a palavra de Deus, compartilhando, que com certeza nós iremos bem mais longe com esse conteúdo que com certeza tenha crescido a minha vida e eu espero que tenha crescido a sua vida também. Deus abençoe e até nosso próximo estudo, tá bom? Até logo.